sabe o que rolou na CPMI dessa terça-feira? Tretas e mais treta, e muita gente com fiofó na mão. Vendo a avó pela greta. É o famoso se apertar peida. E aí, meus nobres, bom ou não? Não vou dar spoiler, não, beleza? Mas o dia de terça-feira foi agitado. Então separa a cerveja e pipoca e vamos que vamos. O ministro da Justiça não pode nos dar conselho agora. Ele já deu a posição dele. Ele não entrega. Nós não temos que pedir para a Polícia Federal. O dono do prédio é o Ministério da Justiça, onde ocorreram fatos que até agora não se conhecem. Não tem nada a ver com o inquérito. É uma peça histórica. Portanto, ninguém apôs a condição de sigilo às imagens. Isso faz parte, vamos ser muito claros, da dificuldade de se conseguir saber o que aconteceu em matéria de omissão. É um grande esforço que hoje vai ter o seu dia inaugural em termos de possibilidade de saber sobre omissão. Que a Advocacia Geral do Senado ponha isso a claro. O inquérito e as suas diligências não devem ser prejudicados por nós. Mas os fatos ocorridos vão ser censurados. Isso é uma censura a um filme. Censurar um filme. Censurar um filme para a sociedade brasileira não saber o que aconteceu? Não tem nem pé nem cabeça. E com o maior respeito ao jurista, que é o ministro, este conselho, ele está desautorizado. Como se vê, o ministro não apenas desprezou a atribuição constitucional dessa CPMI, como do próprio Congresso Nacional, e desrespeita ainda já um julgado do próprio Supremo Tribunal Federal sobre essas imagens, que decidiu que o esclarecimento do caso depende da análise imprescindível de todas as imagens que auxiliem na identificação dos responsáveis. Asseverou ainda que inexiste sigilo das imagens com base na Lei de Acesso à Informação. Isso foi um despacho do Supremo Tribunal Federal de 21 de abril de 2023, nos autos do inquérito 4923 do Supremo Tribunal Federal. Então, caso o ministro Flávio Dino não atenda, que venha a ser apurado crime de responsabilidade do ministro de Estado e desobediência do ministro Flávio Dino. Acompanhar aqui a sugestão do deputado Ramagem para que nós reiteremos também ao ministro Dino, porque essa comissão tem poderes próprios e ele tem o dever de fornecer esse material. É um material que ele tem disposição e é um material que, evidentemente, vamos aqui ser claros, não coloca em risco de maneira nenhuma as investigações em curso. São fatos que aconteceram, vídeos que aconteceram em 8 de janeiro, já há mais de 6 meses. Não existe qualquer possibilidade disso colocar em risco qualquer investigação em curso no Supremo Tribunal Federal. E creio que se o ministro se recusa a apresentar, ele sim acaba se incorrendo em crime de responsabilidade, desrespeitando não só essa comissão, mas o próprio Congresso Nacional. Sei de fato que querem apurar ali a hora que ele chegou no Ministério, com quem ele conversou. Isso são questões que, sinceramente, eu não vejo o menor sentido da gente ter essas imagens aqui. Mas já que a CPI decidiu ter, eu não imagino que haja qualquer óbice ou preocupação do ministro em encaminhar as imagens. Mas eu acho que se a CPI reiterar ao ministro essa solicitação, não precisa a gente fazer o envolvimento nem do Ministério Público, nem do Supremo. Eu acho que vale uma comunicação direta a ele, solicitando novamente as imagens e que ele apure com a Polícia Federal a possibilidade do envio e conversar diretamente com a CPI. Agora, eu fiquei animado. A partir de agora eu estou animado, porque a base de governo acabou de dizer aqui, não teme nada e está disposto a entregar tudo. É só você requerer de novamente as informações que eles vão mandar. Se não temem nada e é possível o ministro Dino atender tudo isso, nós devíamos ter aprovado já. Eu tenho um requerimento meu quebrando realmente o sigilo telemático e celular do ministro Dino só nesse período. Quando ele ligou para o Lula, o que o presidente falou de volta,
quais as providências que eles tomaram, só isso. Então, ali resolve toda a questão da omissão. Ontem, eu pelo menos li a matéria, né, sobre a decisão do STM, Supremo Tribunal Militar, onde ficou claro, né, a decisão do inquérito é de que realmente houve omissão. O governo, como eu estou falando isso há 3 meses, o governo poderia ter evitado, o governo atual, poderia ter evitado tudo que aconteceu dia 8 de janeiro. Então, presidente, essa questão das câmeras, das imagens, ela é fundamental e tem que vir completo. Nesse aspecto, nós temos todos os instrumentos jurídicos, inclusive necessários, para determinar que o ministro da Justiça encaminhe de imediato essas imagens. Inclusive, podemos fazer busca e apreensão dessas imagens no próprio prédio do Ministério da Justiça, porque nós temos que respeitar a decisão soberana dessa CPMI. Nós aprovamos, por unanimidade, esse requerimento, pedindo as imagens. O ministro agora diz que não pode compartilhar. A CPMI funciona como inquérito. Portanto, nós temos todos os instrumentos regimentais e jurídicos, presidente, para que Vossa Excelência determine de imediato, inclusive a busca e apreensão dessas imagens dentro do Ministério da Justiça. Então, eu gostaria de contribuir para que essa comissão, de fato, cumpra com o teu objetivo. E se a gente permitir que esses requerimentos não sejam respondidos, já vai virar uma festa. Os requerimentos que são aprovados aqui vão responder se quiserem. A gente não pode permitir que isso aconteça. Quero apenas colocar para essa comissão que, depois que foi aprovado esse requerimento, o ministro encaminhou para esta comissão um ofício pedindo a dilação de prazo para que ele nos atendesse. Nós concordamos com a dilação de prazo, entendendo que a dilação de prazo era justamente para que fosse apresentado essa solicitação da CPMI. E ao invés de ser apresentado o que foi solicitado, o que veio foi uma negativa. Então, o ministro teve no seu tempo, ele sendo o chefe, o comandante maior da Polícia Federal, ele poderia solicitar e perguntar ao diretor-geral da Polícia Federal se poderia ou não entregar e dar uma resposta baseada nessa posição, mas jamais encaminhar para esta comissão, remeter esta comissão a um subalterno seu, que é o diretor da Polícia Federal. Então, a nossa decisão é no sentido de, em primeiro lugar, determinar a mesa que reitere ao ministro Flávio Dino a solicitação dessa CPMI, alertando que, caso esta mudança de posicionamento não seja apresentada, que nós aí sim encaminharemos a nossa solicitação ao Ministério Público Federal. Todo o respeito que eu tenho ao ex-governador, ao senador, colega Flávio Dino e hoje ministro, nessa etapa da vida dele, nós não temos que pedir, não, nós estamos exigindo as informações. Isso, muito bem, Omar. Seja quem for. Isso aqui é uma comissão que investiga, é polícia. A gente tem acesso a qualquer documento. Eu não preciso nem dessa comissão para ter acesso aos documentos de toda a República. Eu sou presidente da Comissão de Fiscalização do Senado. O que eu pedi lá, eles são obrigados a mandar. Se eles não quiserem mandar, eles é que têm que ir à justiça e justificar por que não está mandando. Não é nós que temos que ir à justiça. Por isso que eu queria falar antes de Vossa Excelência, porque todo mundo sabe que eu sou governo. Agora, eu tenho que ter coerência na minha vida. Não dá para ter 2 pesos, 2 medidas. Como presidente de uma CPI recentemente, eu fiz busca e apreensão, mandei prender Por quê? Porque tem poder de polícia. Não depende da boa vontade de nenhum órgão do governo, qualquer tipo de informação referente ao que nós estamos investigando aqui, que mande as informações, senão eles estão cerceando a nossa investigação. E aí, quem tem responsabilidade, eu não vou entrar no mérito da responsabilidade, porque seria muito prematuro, vai ter que ser responsabilizado. Agora, não somos nós que temos que ir ao Supremo, não. Quem tem que ir ao Supremo é quem é feito o pedido e ele acha que não pode dar, ele vai ao Supremo e diz: eu não posso dar, e o Supremo decide. Assim como
As pessoas que são convocadas para ouvir aqui vão ao Supremo e dizem que vão ficar calados, e o Supremo tem dado. Não é a pessoa que vem aqui que vai dizer que vai ficar calada, é o Supremo que tem decidido em relação a isso. Então, senhor presidente, o Supremo Tribunal Federal, ele tem que ser procurado não é por esta comissão, mas esta comissão tem poder de polícia. E alguém que se achar injustiçado, que recorra à justiça. E não nós temos que recorrer à justiça. Aliás, essa comissão aqui pode pedir busca e apreensão a hora que quiser, de qualquer órgão que quiser, para ter as informações necessárias. O processual e a pedido de Vossa Excelência, explicamos o requerimento. Pedir informações sobre a pessoa do Mauro Cid Barbosa, referentes ao período compreendido entre o dia 1º de novembro de 22 a 31 de maio de 23. Contudo, juntamente com as informações do Mauro Cid, o COAF enviou uma infinidade de dados sobre PIX encaminhados legal e espontaneamente ao ex-presidente Jair Bolsonaro, assim como transação bancária da sua esposa. Além disso, o encaminhamento apresenta informações sobre um período totalmente diverso daquele solicitado, englobando transições ocorridas entre 1º de 23 a 4/7 de 23. Nota-se que essas informações foram direcionadas a essa CPMI de forma sorrateira e furtiva, mediante a inserção de um texto de aproximadamente, presta atenção, senhor presidente, senhor presidente, me dê mais um minuto, de aproximadamente 5 páginas de uma única célula do programa Microsoft Excel. Veja ainda que o documento, no formato PDF que acompanha a mencionada planilha do Excel, descreve de modo vil e enganoso que as comunicações das operações financeiras enviadas se referem apenas a Mauro Cid e abarcam tão somente o período compreendido entre 1/11 de 2022 a 31/5 de 23, documento 153, na pasta de documentos sigilosos. Senhor presidente, os fatos são graves, demonstram haver ilícitos no encaminhamento da documentação do COAF com possível conhecimento de membros desta CPMI, expondo indevidamente dados reservados e desvirtuando os trabalhos desta comissão. Importante resgatar o artigo 325 do Código Penal, tipifica violação de sigilo funcional, conduta consistente em revelar fato de que tem ciência. Só um minutinho, senhora relatora. De que tem ciência em razão de cargo que deve permanecer em segredo ou facilitar-lhe a revelação. Embora os dados já tenham sido acessados e sorrateiramente vazados, impõe-se uma postura firme e considerando por parte desta presidência, não apenas para restringir o acesso aos documentos sigilosos de pessoas que não eram alvo da diligência aprovada, dados estes que nunca deveriam ter sido encaminhados pelo COAF, mas principalmente para identificar e punir os responsáveis pela confecção do documento, bem como pelo seu vazamento. Desse modo, uma vez assentada a flagrante ofensa às garantias constitucionais sensíveis e a competência de Vossa Excelência na direção dos trabalhos dessa CPMI, e na impetração daquilo que deve ou não está acessível aos membros do colegiado, requeremos que seja tomada a seguinte providência. Senhor presidente, aqui eu queria que Vossa Excelência me ouvisse. Encaminhamento à representação à instância
correcional do COAF, notificando a possível cometimento de infração disciplinar por parte dos autores do relatório de inteligência financeira enviado a essa CPMI. Letra B. A instauração de procedimento administrativo para se chegar ao responsável pelo vazamento das informações sigilosas iniciados por listagem de todos os parlamentares e respectivos assessores que acessaram os documentos antes da circulação das informações pela imprensa no dia 27 de julho de 23. Letra C. Apresentação de notícia-crime à Procuradoria-Geral da República para instalação de procedimento criminal visando identificar e punir os responsáveis pela confecção do relatório e pelo vazamento dos dados. E... Posso encerrar, senhor presidente? Posso, relator? Tá bom. Desentranhamento de todo e qualquer documento encaminhado pelo COAF em informações que extrapolam o escopo do requerimento número 1.023 de 2003 do senhor senador Jorge Cajuru, o qual foi direcionado especialmente ao senhor Mauro Cid Barbosa, ao período compreendido entre 1º/11/2022, 1º de maio, e 31/5/23. Portanto, toda e qualquer informação recebida que, porventura, esteja fora desses parâmetros, deve ser desprezada e o acesso restringido, não podendo ser utilizada de nenhum modo por nenhum integrante dessa CPI. Assinados o senador Flávio, senador Magno Malta, delegado Ramagem. Essa é minha questão de ordem, senhor presidente. Requerimento nessa CPMI, fora do escopo do que foi lhe pedido. Será que alguém deu ordem? Alguém encomendou esse RIF ilegalmente? Alguém coagiu o presidente do COAF a enviar isso aqui para cá fora do escopo? Com qual objetivo? E mais, presidente, temos que apurar os crimes cometidos aqui nessa CPMI de quem vazou esses documentos. E com todo respeito, senador Lisiane, a informação que chega até agora é que quem teve acesso a esses documentos foram os assessores de Vossa Excelência. Os assessores de Vossa Excelência têm um registro de que tiveram acesso a esses relatórios muito antes da publicação disso pelos veículos de imprensa. Não estou fazendo acusação, é um informe. E eu quero que Vossa Excelência cheque. Eu quero que Vossa Excelência cheque e tome as medidas cabíveis, porque isso aqui é crime. Crime previsto no artigo 325 do Código Penal. Não, tem um registro, login, senha, nome, CPF de quem acessou para poder ter acesso. Para concluir, senador, por favor. Pela indicação do COAF, o mencionado RIF teria sido solicitado por outros órgãos também. Não é possível afirmar categoricamente que o RIF mencionado foi atípico, uma vez que as informações mencionadas pelo senador Magno Malta decorrem do fato de o alvo figurar como representante legal em outras contas bancárias. É necessário informar se isso foi de fato atípico. É preciso descobrir se isso de fato foi atípico. Diante disso, defiro em parte a questão de ordem para determinar a apuração do incidente. Inicialmente, solicitarei à própria assessoria dessa presidência que proceda esta apuração e, caso seja identificada a necessidade de uma apuração mais técnica, nós encaminharemos este assunto para a Polícia Federal, para que a Polícia Federal, através de um inquérito pertinente, possa apurar as responsabilidades. Essa é a decisão dessa presidência. Isso não se manifestou a minha preocupação, tanto o escopo, o prazo que essa comissão aprovou o requerimento. Não, mas ele tem que... Mas veja só, deputado, eu estou dizendo que vou fazer a apuração. Claro que essa apuração terá que dar resposta a tudo isso. Inclusive o prazo, não há dúvida. Isso tudo será apurado, inclusive o prazo. Obviamente que nós estamos fazendo a apuração pelo completo da questão de ordem. O senador Cajuru, que é o autor do requerimento, afirmou aqui de maneira explícita
que o que foi trazido à comissão está apresentado a maior do que aquilo que ele solicitou. E foi o que eu disse há pouco, quando diziam de nós encaminharmos esse pedido aqui das imagens ao senador Flávio Dino, ao ministro Flávio Dino. Essa mesa, ela não faz requerimentos em nome da comissão daquilo que não é aprovado neste plenário. O dia 2 de janeiro e o final da madrugada do dia 8 de janeiro, a BIM produziu 33 alertas de inteligência. Do dia? Do dia 6 de janeiro, do dia 2 de janeiro, até o final do dia 8, até o final do dia 8, a BIM produziu... 2 ao dia 8. Isso, produziu isso. 33 alertas de inteligência. A minha pergunta para o senhor é clara. O senhor adulterou o relatório da ABIN sobre os alertas que foi enviado para cá, para o Congresso Nacional? Não, eu não adulterei. Eu fiz os 2 relatórios. Eu fiz o primeiro uma planilha em que continha os alertas encaminhados pela BIM a grupos e continha ali também os alertas encaminhados por mim, pessoalmente, pelo meu telefone para o ministro-chefe do GSI. Certo? Eu entreguei essa planilha ao ministro e o ministro determinou que fosse retirado o nome dele dali, porque ele não era o destinatário oficial daquelas mensagens, que ali fosse mantido apenas as mensagens encaminhadas para os grupos de WhatsApp. Ele determinou que fosse feito, eu obedeci a ordem. Nós temos o artigo 9A da lei da BIM, que deixa claro que quem determina as informações que serão encaminhadas às autoridades competentes é o ministro-chefe do GSI. Eu peguei essa primeira planilha e mandei arquivar na BIM para se houvesse necessidade de consulta futura. Certo? Essa primeira planilha ficou arquivada na Agência Brasileira de Inteligência. Portanto, a primeira planilha incluía os alertas encaminhados ao grupo de mensagem da BIM e também todos aqueles alertas que eu encaminhei do meu telefone pessoal para o ministro. Ou seja, o senhor está dizendo que o senhor, então, adulterou a pedido do G. Dias. Eu não adulterei. Colegas. Eu não adulterei. Refuto isso. O senhor retirou uma informação... Por ordem do ministro... Ou seja, o senhor atendeu... Não, colegas, por favor. Senhores, nós estamos ouvindo aqui a inquirição da relatora. Ela está fazendo a inquirição, ao meu ver, inclusive, importantíssima. Então eu peço silêncio porque penso que estamos vivendo aqui um dos momentos importantes dessa comissão parlamentar de inquérito. Ela está fazendo aqui um requerimento objetivo, inteligente e muito pertinente. Eu peço a todos aí que ouçamos com atenção. Ou seja, o senhor retirou o envio ao ministro G. Dias a pedido dele. Ou seja, o senhor atendeu uma ordem absurda do ministro do GSI. Eu não diria que é ordem absurda. Eu diria que eu seguia uma ordem. A ordem não é ilegal porque o artigo 9A diz que é ele que determina quais informações serão encaminhadas. Não houve, da minha parte, nenhum interesse em esconder informação. Tanto que eu apresentei informação ao ministro. Certo? Cabe ao ministro que decidir se ele encaminha ou não aquela informação. Da parte da Agência Brasileira de Inteligência, não houve nenhuma iniciativa em esconder que o ministro recebeu informações. E ele recebeu essas informações de mim. Aumenta o som, volta e aumenta o som, por favor. Eu vou mostrar aqui o tanto que vocês são hipócritas. O tanto que vocês são hipócritas. Será que os bolsonaristas amam mesmo a Cristo? Só quem ficou foi quem? Foi o Werneck e fui eu, às custas do alto comando. Porque vocês sabem que esse miliciano safado, desse bolso cheio, vagabundo, esse cara não se sustenta. E vocês ficam aí tentando manter uma aparência de governo Bolsonaro-Mourão e que na verdade não existe. O que espera vocês, seus vagabundos? É morte, é cemitério, é caixão, é fuzil, é prisão, porque vocês são piores do que os comunistas. Mas tem mais um aí, pode continuar. Por favor, aí. Aê! Cadê? Missão
quero só falar para a base governista, que acaba que a gente tem sempre que aprovar os requerimentos aqui. Base governista, vocês querem tanto saber quem que fez isso tudo? Missão dada é missão cumprida. Vamos buscar a Ana Priscila aqui e pedir o mais rápido possível para convocar ela aqui, para ela dar a missão dada, a missão cumprida. Falar quem que foi que financiou, quem que mandou ela quebrar o pau igual ela estava quebrando ali. A gente tem que separar o joio do trigo. Isso nunca representou a direita. Isso é uma charlatona que usou a direita, usou a imagem do ex-presidente Bolsonaro para fazer graça e pedir pix. É uma charlatona. E querer sempre vincular a imagem dela com o ex-presidente Bolsonaro, pois ela mesma fala mal do presidente Bolsonaro, mandando o presidente Bolsonaro morrer. Então, se vocês querem tanto resolver esse problema aqui e dar transparência para a população brasileira, que tal se a gente convocar essa tal de Ana Priscila aqui agora aqui, para a gente saber o que é missão dada e missão cumprida? Que ela vai ter que responder para cada um de nós aqui. Eu estou aqui para fazer o certo, fazer o justo dentro desse país aqui. Quem errou vai ter que pagar, mas tem vários inocentes pagando pelos pecadores. Muito obrigado, senhor presidente.